Para falar sobre contratos de forma mais detalhada, a gente já começa logo com uma questão que a maior parte das pessoas tem em mente e fica na dúvida, né? Pode contratação eletrônica? Sim, claro que pode contratação eletrônica, desde que as partes sejam capazes, né, para contratar, o objeto seja lícito e a forma não seja prescrita ou defesa em lei, ou seja, não haja uma forma específica exigida numa lei. Como eu disse, os contratos podem ser inclusive verbais, não necessariamente escritos, mas quando eles são verbais, você tem uma dependência grande das testemunhas. E uma parte tem uma testemunha, a outra parte tem outra testemunha e fica aquela briga de quem é que consegue provar mais ou menos o que ficou acordado. Por isso que a solução do contrato escrito é melhor. E, se possível, se esse contrato não puder ser detalhado ou discutido pelos dois lados, muitos dos nossos contratos são de adesão. Ele foi feito por uma das partes, você tem que concordar, aderir a ele ou não. Você não tem opção de ajuste. Para isso, esse tipo de contratação normalmente segue alguma orientação de mercado, como acontece com os contratos para plano de saúde, os contratos para banco, mercado financeiro, seguros de uma forma geral. Ou ainda, o contrato coloca previamente aquilo registrado, publicado, colocado num cartório de títulos e documentos para dar publicidade, como acontece com os termos de uso de sites. Aqueles termos de uso são considerados contratos eletrônicos e para que o cliente não diga que houve uma mudança naquele texto, independente que não foi o que ele leu, normalmente esse documento é feito um registro em cartório e no finzinho dele vem lá o número de registro público. E dentro dele vem a menção de que cabe ao cliente, toda vez que fizer uso daquele site, daquele serviço, estar atualizado sobre o contrato em vigor. Ou seja, permite que haja atualização de informações e que o ônus de leitura seja do contratante, do cliente usuário da página. Isso já é o que evoluiu para contratos eletrônicos de sites. Então, do que é feito um contrato? Tem gente que acha que o contrato é só a minuta e não é. Os contratos começam desde a proposta. Muitas vezes o contrato começa desde a especificação ou do briefing, como é falado muito comumente nas áreas de marketing e publicidade. Porque às vezes a partir da solicitação é que é feita uma proposta e a proposta é validada pelo cliente para daí gerar um contrato e muitos contratos, ao invés de serem repetitivos, eles dizem o quê? Conforme a proposta. Então a proposta ainda passa a integrar aquele contrato. Além disso, é importante destacar que o contrato substitui todas as anteriores combinados entre as partes, né? Tudo que tenha sido feito antes. Mas a partir do momento que ele é assinado, ele inicia uma nova fase. Então as trocas de e-mail, de mensagem, as reuniões realizadas, que é importante gerar ata, documentar o que ficou dito na reunião, eles continuam integrando aquela contratação a partir da assinatura. Então o contrato, ele gera um ponto naquele momento de relação entre as partes. Ele substitui todos os entendimentos anteriores e ele inicia a fase de execução em que os novos entendimentos vão incorporar a ele, quer seja como um complemento ou até mesmo gerando um aditivo para mantê-lo sempre atualizado. Então temos que tomar muito cuidado com as propostas, porque elas têm um papel relevante, um peso grande e é comum também que lá na frente, na fase de contrato, você não possa mudar algo que estava na proposta, né? Se elementos relacionados que possam impactar preço, que possam impactar prazo ou qualquer quebra de expectativa, se você falar para alguém, poxa, sua proposta não está prevendo isso, você poderia, por favor, prever? E a outra parte te diz, não, Patrícia, pode ficar tranquila que quando a gente fizer o contrato eu coloco isso.
é mais interessante, por cautela, pedir para refazer a proposta e inserir o que foi visto que está faltando, porque talvez depois de algum tempo, lá na frente, na hora de assinar contrato, aquilo não seja inserido, não seja comentado, mudam-se as pessoas, lembra como a gente disse, as pessoas mudam, então às vezes é melhor fazer de novo, refaz a proposta, gera uma nova versão, porque ela vai sempre ser um elemento importante para tirar dúvidas a respeito dos contratos. Não diminua o valor da proposta achando que depois substitui por contrato, e inclusive, destaco, muitas empresas hoje já criam proposta-contrato. O que significa isso? É uma proposta que já tem cláusula de multa, que já tem previsão de juros, que já tem situação de confidencialidade ou não, que já faz, inclusive, restrição ou limite de responsabilidade. Então, às vezes você acha que você está assinando uma propostinha e que só vai valer na hora do contrato, não é bem assim. Até pela pressa que hoje todo mundo tem, que é tudo para ontem, também tem sido super recorrente. Vamos dar uma assinada aqui na proposta que até o contrato ficar pronto já vamos tocando. E às vezes o trabalho é entregue antes do contrato ter sido assinado e o contrato vira uma proforma para pagamento, para poder ter emissão de fatura. Então é importante destacar, até por a questão das redes sociais, uso de LinkedIn, tem gente hoje que contrata, inclusive profissionais liberais, mandando mensagem. Aquela mensagem que eu mande para alguém via LinkedIn ou numa rede social, dizendo: fulano, preciso que você faça isso, você está livre? Ele diz: estou. O trabalho vai ser esse, o prazo é esse, eu tenho tanto para pagar. E ele diz: ok, quanto que eu começo? Amanhã. Pronto. Isso é válido como se fosse um contrato. É um acordo escrito entre as partes de forma prévia, detalhada. Então, esquece um pouquinho que tem que ter aquele formato que seria o tradicional de contratos, e hoje muitas discussões vão ser resolvidas considerando essa questão. Então, para a gente poder complementar essa parte da proposta, é importante destacar que ela deve descrever claramente o produto ou o serviço, características de qualidade, premissas, às vezes até requisitos técnicos. Se você sabe que propostas demoram para ser aprovadas, tem hoje já propostas que dizem claramente o tempo que leva para iniciar, para startar o trabalho a partir do acordo. Porque há uma expectativa, muitas vezes, do outro lado, que a qualquer momento, quando ele disser sim, você já começa de imediato. E talvez você tenha recursos limitados. As pessoas da equipe podem estar alocadas em outro projeto e aquilo já vai gerar uma primeira frustração de expectativa. Então, quando possível, já destaca na proposta, quando fala sobre prazo de duração, algo como diga: o trabalho inicia a partir de 1 dia, 2 dias, 1 semana do de acordo, ou a partir do pagamento da primeira parcela. Esse detalhamento é importante para não gerar essa primeira quebra de expectativa, onde a pessoa te dá um de acordo e já diz que você está atrasado, porque ele demorou 4 meses para aprovar e você já ficou atrasado na entrega do trabalho. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre proposta é que ela deve ser objetiva. O que isso significa? A proposta ela precisa ser objetiva. Não quer dizer que ela tem que ser curta e grossa, porque às vezes também economizar muito na proposta fica com aquelas entrelinhas do que afinal foi contratado. Esse detalhamento, se for necessário, por exemplo, que seja realizada uma atividade que depende do tempo, que se estiver chovendo, não estiver chovendo, não dá para fazer, que isso pode alterar o cronograma, ou se, por exemplo, for necessário receber documentação da outra parte, que se ela não te mandar as informações, não dá para iniciar o trabalho. Então, há alguns detalhes que precisam estar decupados na proposta, porque, de novo, ela é que está estabelecendo esse primeiro ponto de contato das expectativas. Por mais que ela possa depois servir, sendo substituída pelo contrato ou apoiá-lo de forma complementar quando o contrato faz referência à proposta, ela sempre vai ser o primeiro elemento, e eu acredito muito que a gente só tem uma oportunidade para causar uma boa impressão.
Então, proposta mal escrita, mal feita, com erro, né? Isso daí tudo já dá aquela impressão de que, nossa, tá fazendo um negócio nas coxas, né? Não tá legal isso daí. Então, se preocupa, lê 2 vezes, vê se ficou completa. Às vezes dá mais trabalho fazer uma proposta do que depois cumprir o trabalho que foi contratado, cumprir o contrato que foi acordado, né? Então, a proposta comercial, ela obriga o proponente com o que ele disse. Então, por exemplo, digamos que você disse na sua proposta que seu preço vai ser 15 mil. Se você não amarrou que é 15 mil, desde que você me contrate em até 1 mês e que não tenha que ter pernoite fora. Se você só falou 15 mil e não deu as ressalvas, e depois na hora de fazer a contratação, o cliente vai dizer, fechado, e aí ele pede para passar de 30 dias e diz que vai ter pernoite, como você não amarrou que o preço tinha aquelas condições, você está preso no valor que você já tinha apresentado. Fica parecendo que você pode estar de má fé se você ficar mudando aquele preço. Então, na hora que pensar o preço de qualquer tipo de contrato, qualquer fator que impacte o custo deve já estar colocado na proposta, porque isso vai ser norte para a feitura do contrato e ele obriga o proponente. Claro que se diminuir de valor ninguém vai reclamar, né? Mas se for para aumentar, e é o que já começa a gerar aquela situação de ruptura, de desgaste desnecessário no momento de contratar. Então, quais são os 2 maiores riscos ao se fazer uma negociação? Eu costumo até dizer que o primeiro grande risco é não ter contrato. Porque não ter contrato está tudo no subjetivo, está tudo no que cada um entendeu. O segundo maior risco é ter um mau contrato. Só que na minha visão, o segundo maior risco é o pior de todos. Porque ter um mau contrato é pior às vezes do que não ter contrato. Né? Porque se você não tem, tá tudo na discussão, no subjetivo, então vamos sentar, ver como é que resolve, eu já para logo no judiciário. Agora, um mau contrato, como ele serve como um título executivo para aquilo que foi previsto, pode gerar aí uma situação de risco de até fechamento de uma empresa. Há casos clássicos no Brasil de falência por conta de uma única contratação ter absorvido completo os recursos de uma das partes e aquilo ali ter inviabilizado a continuidade do negócio. Ou o descumprimento de só um contrato fazer com que a empresa tenha que pagar uma multa, uma indenização que gere seu fechamento, ou um impacto na sua marca, na sua imagem e reputação construída por anos e um mau contrato possa aí provocar insegurança que as outras partes continuem contratando com ela. Então a gente tem que levar bem a sério esse assunto porque ele acaba sendo o que tem mais próximo do dia a dia das pessoas. Nós estamos o tempo inteiro contratando, seja verbalmente, seja botar por escrito, esse escrito está no papel ou está de forma eletrônica, ainda mais com a era da internet em que tudo por onde a gente navega de algum modo tem contratação. Eu quero destacar também um ponto que eu acho interessante, que sempre, até por ter esse lado de advogado, direito digital, que entende tecnologia, muitas vezes eu sou chamada para ajudar o jurídico e a TI a se entenderem.